para eventuais perguntas que vocês queiram. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, né? Novamente. E eu confesso que falar de Melanie Klein, para mim, é um motivo de muito regozijo, porque ela fala de criança, né? Como o Winnicott fala de psicanálise com criança. E nada melhor para nós, psicanalistas, entendemos bem esse universo, né? Esse universo infantil, da criança. Tudo começa na infância, começa lá no útero materno, nascimento, os primeiros meses de vida, e isso vai se arrastando para o resto da vida, né? Muitos dos traumas que nós temos, muitos dos problemas que nós encontramos, que defrontamos, os conflitos, enfim, tudo isso tem sua base lá no alicerce, né, da infância, lá no comecinho. Então eu diria que Melanie Klein nasceu em 1882, século XIX, portanto, né, e faleceu em 1960, um pouquinho, metade do século XX. Ela nasceu em Viena, 30 de março, em uma família judia, uma família judaica. Teve lá os seus conflitos com relação até essa nacionalidade, né? Essa raiz judia. E é interessante que nós tenhamos uma ideia do quanto ela passou por lutos profundos, né? Perdeu a irmã Sidonie aos 4 anos, perdeu o pai aos 18 anos, e o irmão Emanuel aos 20. Perdas que influenciaram fortemente sua obra teórica sobre culpa e reparação. Depois ela escreve alguma coisa a respeito disso, né? Sobre culpa e reparação. Quanto isso afeta o indivíduo, né? Em princípio, ela sonhava ser médica, né? Ela gostaria de estudar medicina, mas por dificuldades financeiras, ela cursou arte e história. Olha que interessante, né? Arte e história. Ou seja, eu não descartaria a identidade que essas duas áreas mantêm com a psicanálise, porque, né, se nós pegarmos algumas obras, algumas pinturas, Picasso, por exemplo, né, Salvador Dalí, algumas pinturas clássicas, nós vamos perceber traços psicológicos, psicanalíticos, né? Então, a história é recheada de fatos que afetaram pessoas, né, de forma neurótica, psicótica, etc., né? Então, as artes, de um modo geral, elas estão, né, fazem um diálogo, mantêm um diálogo com a psicanálise. E então ela cursou arte e história na Universidade de Viena, sem concluir a graduação. Vejam bem, ela não chegou até o final, né? Casou-se com Arthur Klein em 1903. Teve 3 filhos: Melita, Hans e Eric. Seu relacionamento com a filha Melita foi conturbado, especialmente porque ambas seguiram carreira psicanalítica, com divergências teóricas e pessoais. Notem que até na própria família, né, houve divergência dela com a filha, porque tratavam da mesma área, né, ou mantinham conhecimento da psicanálise, mas que divergiam em alguns pontos.
Isso aos poucos a gente pode conversar, né? Mais para frente. Em 1914, vejo que 1914 é uma data fatídica, né? Que foi o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18, né? 1914 a 1918. Então, ela passou por essa fase, né? Em 1914, ela conheceu a obra de Freud e iniciou a análise com Sándor Ferenczi, que Ferenczi influenciou bastante nos estudos da Klein, né? A Klein sofreu uma influência também desse teórico, né? Em Budapeste. E ela se tornou membro da Sociedade Psicanalítica de Budapeste em 1919, um ano depois do término da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, conheceu Freud pessoalmente e foi convidada para trabalhar em Berlim. Não resta dúvida que ela foi a primeira psicanalista a desenvolver uma técnica inovadora da análise de crianças pequenas. Depois, ao longo da nossa fala, nós vamos perceber que enquanto Freud falava das fases, né? Fases oral, anal, fálica, latente, genital, a Melanie Klein falava das posições, né? Depois ela vai discutir duas posições muito importantes para explicar a sua teoria, que é a esquizoparanoide e a depressiva, né? Depois nós vamos falar melhor sobre isso. E em 1924 apresentou um trabalho no Congresso Internacional de Psicanálise, marcando sua entrada oficial no campo psicanalítico, né? Divergiam um pouco, né, de Anna Freud, filha do Freud, por questões de pontos de vista mesmo, né? Ela defendia um ponto de vista com relação à psicanálise infantil, e a Anna Freud defendia outro aspecto, né? E essa discussão girava em torno da técnica infantil, né? Como você abordar, como você analisar uma criança, né, nos primeiros anos de vida, né? E isso gerou intensos debates na Sociedade Britânica de Psicanálise, onde Klein fundou um subgrupo teórico próprio. Então, ela fundou um grupo lá, um subgrupo, né, de pessoas que comungavam com ela das mesmas ideias, ou aparentemente seguiam mais ou menos a linha teórica dela, né? E a Melanie Klein, ela depois, quando criou esse conceito da posição esquizoparanoide, né, e a posição depressiva, que são fundamentais para entender o desenvolvimento psíquico precoce. O que significa isso, né? Desenvolvimento psíquico precoce. Que ela já atribuía, nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, já características psíquicas, que já denotavam algum comportamento na criança, né? E uma teoria muito interessante da Klein também é a teoria das relações objetais, que desloca o foco da libido para os vínculos afetivos com figuras parentais. Então, ela deu o nome disso aí de teoria das relações objetais, né? E esses objetos, eles se colocam com pessoas, né? Pessoas, coisas, brinquedos, objetos, de certa forma, com quem a criança mantém
né? Os seus contatos afetivos. A Melanie Klein escreveu sobre temas como inveja, gratidão, culpa, reparação e fantasias inconscientes, ampliando a metapsicologia freudiana. Olha só, ampliando a metapsicologia freudiana. Ou seja, depois de Freud, né, ela leu Freud, teve contato, conversas, mas ela ampliou essa teoria do Freud, né? Que o Freud, de certa forma, ele se restringiu a alguns pontos que depois os pós-freudianos deram mais encaminhamentos para isso, né? Viveu em Londres, a Melanie Klein viveu em Londres até a sua morte em 22 de setembro de 1960. Isso biograficamente a gente falando, né? Seu trabalho influenciou profundamente a psicanálise contemporânea. Se nós observarmos, se nós tivermos contato com os escritos, as teorias modernas, contemporâneas, né? Nós vamos ver que o Bion, por exemplo, Wilfred Bion, o Herbert Rosenfeld, Beth Joseph, elas são, esses psicanalistas, né? Receberam um legado da Klein, e esse legado permanece nas clínicas psicanalíticas contemporâneas, né? Nessas relações objetais que eu falei há pouco, e na escuta, né? Na escuta sensível do mundo interno infantil. A Melanie Klein dizia que ela afirmava que daria para fazer análise psicanalítica com crianças já de tenra idade, né? Desde cedo, né? Ao passo que alguns teóricos já diziam que não, isso começa mais para frente, a criança não tem, né, não tem aquele discernimento para entender algumas coisas, né? E ela revolucionou o atendimento de crianças ao mostrar que elas podem ser analisadas mesmo sem linguagem verbal estruturada, né? Digamos que uma criança até que não tenha essa linguagem verbal estruturada, ou seja, se nós olharmos para o lado da gramática, né? Sujeito, predicado, complemento, né? Eu amo você, eu estou aqui, né? Eu gosto de futebol, eu pretendo ser artista. Ou seja, essa ordem canônica, né? Essa ordem das frases, as colocações das palavras nas frases, essa linguagem estruturada, a Melanie Klein dizia que a criança não precisava ter essa estrutura gramatical, né? Essa linguagem verbal. Então, daria para você fazer análise com elas. A técnica do brincar é usada até hoje para acessar conteúdos inconscientes de forma simbólica e respeitosa. Essa questão, né, do brincar, né, ela desenvolveu várias teorias com relação ao lúdico, né, o que o jogo representa. E nós vemos hoje, né, nas análises, os nossos pacientes, né, crianças, se você der um jogo, você percebe, né, um jogo de cartas, um dominó, um xadrez, né, só abrindo um parênteses aqui, né, eu tive uma analisanda, certa vez, que eu joguei xadrez com ela, né, e xadrez é um jogo intrincado, um jogo difícil, né, exige um raciocínio, para quem conhece xadrez, né, você tem toda uma história. Por isso, agora eu volto àquela conversa que eu tive antes com vocês, né? Da questão da história da arte, né? E que
A Melanie Klein era formada, quer dizer, tinha formação, mas não tinha terminado o curso. E então, jogando xadrez com a minha paciente, eu percebia que algumas reações, né, dela ao movimentar as peças. E para quem conhece o jogo de xadrez, ele é um jogo meticuloso, ele exige raciocínio, você observa os lances, os detalhes, né? Quando você muda uma peça e tem todo um arcabouço ali de batalha, de guerra, né? Porque você tem os peões, você tem o rei, a rainha, tem o bispo, tem a torre do castelo. É história pura naquele tabuleiro, né? Então eu percebi uma coisa, né? Puxa vida, o jogo tem todo o sentido, né, para você fazer uma análise psicológica, psicanalítica de um paciente. E ela dizia que os pacientes em estado de dissociação, trauma precoce, são compreendidos a partir dessas posições, né? Dessas posições esquizoparanoide, depressiva. Essa técnica que ela usava de brincar, faz parte da teoria dela, né? Do lúdico, é usada até hoje para acessar conteúdos inconscientes de forma simbólica e respeitosa. O que vale dizer, né? De forma simbólica. Você vê, perdão, você vê através dos jogos os símbolos, né? Os mais variados. A escuta clínica, segundo ela, se volta para os fantasmas internos, os objetos maus internalizados e os movimentos de reparação. Mais tarde ela vai falar sobre isso, né? Sobre essa reparação, culpa. Tem até um livro sobre isso daí. E interessante que os pós-freudianos, psicanalistas, e mesmo os contemporâneos de Klein, os posteriores dela, né, foram influenciadas pelas teorias dela, né, e expandiram suas clínicas. Muito bem. Então, trazendo para vocês essa rápida explanação, a posição, agora eu já entraria nas duas posições que ela estabelece. Aliás, antes disso, um pouquinho, eu só queria ler uma coisa para vocês que eu escrevi, né? Mas daqui a pouco tá aqui. Eu escrevi um texto aqui que eu quero fazer uma ponte, fazer uma ligação com o que eu vou falar depois disso com vocês, né? Melanie Klein, isso palavras minhas, tá? Um texto que eu escrevi. Melanie Klein é ingênua até certo ponto em filosofia da linguagem. Em Kant, em Cassirer, tudo bem, mas não era ingênua psicanaliticamente. Nesse sentido, ela teve a intuição de transportar a questão do espaço para o espaço do jogo. E ela diz o seguinte: observei que o conteúdo, palavras dela, em 1929, observei que o conteúdo específico do jogo, que se repete diversas vezes sobre as formas mais variadas,
é idêntico ao núcleo das fantasias masturbatórias e que uma das funções principais da brincadeira da criança é oferecer descarga para essas fantasias. Olha a associação que a Melanie faz, né? Por que ela traria à tona nessa fala, né, da fantasias masturbatórias? Então, é um assunto muito interessante para a gente trabalhar mais tarde, para a gente discutir, inclusive, né? Essa questão das fantasias, né? Que acontece desde cedo. Fazendo um contraponto com a fala da psicanalista isso, moderna, Vera Iaconelli, quando comenta que a pedagogia, até mesmo a psicologia, trazem muito forte a transmissão de que comportamentos podem ser mudados. Isso foge do nosso controle. Quando se deseja transmitir algo referente à sexualidade dos bebês, por exemplo, pensa-se que serão prevenidos traumas, sintomas, angústia. Pelo contrário, isso se encontra num outro lugar. E a psicanálise mostra que o que transmitimos não passa pelo desejo do nosso consciente. São questões perenes que não conseguimos sanar. Por isso que, antes de nós começarmos essa exposição, esse bate-papo, acho que a Cileles que trouxe isso, né? Que, nós fazemos psicanálise até o fim da vida. Né? Psicanálise é para sempre. Então, é que ratifica isso, né? Nossos desejos, nossas fantasias são constantes na nossa vida. Olha aí. Vou repetir. Nossos desejos e nossas fantasias são constantes na nossa vida. Melanie Klein intuitivamente percebeu que o jogo e o sonho constituem um espaço que se afasta da realidade empírica e da realidade da consciência. Ela mostra uma analogia entre os meios de representação utilizados na brincadeira, nos jogos e nos sonhos. Isso eu tirei do livro do Sintra, Melanie Klein na psicanálise contemporânea. Então, um texto que eu escrevi, quando eu comecei a trabalhar com psicanálise, fiz um trabalho, escrevi alguma coisa. Por isso eu tomei a liberdade de ler para vocês. Alguém escreveu alguma coisa aqui, eu não li, mas podemos comentar depois isso daí. Alguém escreveu no chat. Mas, Klein revolucionou o atendimento de crianças ao mostrar que elas podem ser analisadas, né, sempre. E ela, por exemplo, desloca o foco da libido para os vínculos afetivos com figuras parentais. Já disse isso, só estou reforçando. Isso influenciou profundamente autores como Bion, Rosenfeld, Segal e Ogden, que expandiram a clínica para além da neurose clássica. Muito bem. Aí, eu falaria uma outra coisa para vocês sobre... Agora, já falando da posição esquizoparanoide, né? Que ela trabalha com esse tema. Por quê, né? Por quê esse tema é tão importante na teoria kleiniana? É um conceito central na sua teoria psicanalítica. Descreve um estágio inicial do desenvolvimento psíquico, do contrário das fases de Freud. Freud trabalhava com as fases, aquelas 5 que eu já disse. Ela chama de posição, Freud chamava de fases, né? É uma transposição. E Klein propõe posições como constelações de experiências emocionais e mecanismos de defesa que podem reaparecer
ao longo da vida. Por exemplo, primeira característica da posição esquizoparanoide é a fragmentação do ego. Onde acontece isso, né? O ego ainda é rudimentar e fragmentado, o que leva a uma percepção distorcida da realidade e dificuldade de integrar experiências contraditórias. Então, ela chama disso daí fragmentação do ego. Depois, tem a cisão do objeto. O bebê divide os objetos, especialmente o seio materno, né? A gente sabe do seio, numa das nossas aulas anteriores, né? Do Winnicott, a gente já falava dessa questão do seio mau e o seio bom, né? Seio bom e mau. O seio que alimenta, satisfaz, é o bom. E o seio que frustra é o mau. Até o bebê perceber né? Perceber que é a mesma coisa, né? Que é o mesmo objeto. Aí nós vamos ver nos objetos, nas questões objetais. E aí nós vamos para a fragmentação, né? Perdão. Para os mecanismos de defesa primitivos. Quais são os mecanismos de defesa primitivos? Projeção, introjeção, identificação projetiva. O que vale dizer? O que ela chama de projeção? Sentimentos negativos são projetados para fora, como se viessem de objetos externos. Projetados para fora. Isso, projeção. A introjeção é o contrário, né? São objetos bons internalizados como parte do ego. De fora para dentro, introjeção. De dentro para fora, projeção. Aí nós esbarramos na identificação projetiva. O bebê tenta controlar o objeto externo ao projetar partes de si nele. O bebê tenta controlar o objeto. Não é distante, não fica distante, nós caímos na ansiedade persecutória. O que é a ansiedade persecutória? O bebê sente que os objetos maus o atacam, gerando medo e angústia intensa. Isso ela deu o nome de ansiedade persecutória. Que não é muito difícil isso depois, né? Essa questão da perseguição, né? Alguém está me perseguindo, alguém está me olhando, alguém está, né? Aparece mais tarde na esquizofrenia, né? O esquizofrênico, ele ouve vozes, ele tem fantasias, ele ouve vozes, ele está sempre olhando de soslaio, né? Olhando de lado, como se alguém estivesse perseguindo. Então, se você não trabalhar nessas questões iniciais, né, isso pode redundar um transtorno mais pesado futuramente, né? E a transição? Nós falamos da posição esquizoparanoide. Agora uma transição para a depressiva, para a posição depressiva. Com o amadurecimento emocional, o bebê começa a perceber que o objeto bom e mau são o mesmo. Olha só, né? Se ele, até o desmame, se ele mama no seio, satisfaz o leite da mãe tranquilamente. Mas quando a mãe não quer, por uma razão ou outra, né, amamentar o bebê, ou uma questão de tempo, uma questão de deslocamento, uma questão de incômodo, sei lá, qualquer natureza, né? Ou uma questão até estética mesmo, ó. Enfim. É o mesmo seio, né? A mãe que às vezes satisfaz e a mãe que às vezes frustra o bebê. Então, essa integração,
é que leva à posição depressiva, marcada por sentimentos de culpa, reparação e luto pela agressividade dirigida ao objeto amado. É muito interessante quando a gente navega nessa teoria kleiniana, né? Que você começa a imaginar coisas do tipo, puxa vida, como é que isso acontece, né? Como é que o nosso inconsciente trabalha nisso, né? Desde bebê. E por isso eu acho a psicanálise fascinante, né? Porque ela nos dá algumas explicações que até então nós não teríamos, né? Esse modelo é revolucionário, porque Klein vê o desenvolvimento psíquico como um processo contínuo de integração e conflito entre partes do self e dos objetos internos. A posição esquizoparanoide não desaparece com o tempo. Ela pode ressurgir em momentos de estresse ou regressão emocional. Olha o que eu disse há pouco, né? Isso pode redundar em outras coisas, né? Não desaparece com o tempo. Vai e volta, né? Como se fosse cíclico, né? E ela salienta que a posição esquizoparanoide é uma etapa precoce do desenvolvimento psíquico que ocorre nos primeiros meses de vida. Olha só. Antigamente, se eu posso usar esse advérbio, mas na época do Freud, né, não se... Eu presumo que até o próprio Freud, né, não admitia fazer análise com criança pequena, parece que não tinha essa compreensão, né? Perdão. Mas que era possível, segundo a Klein, né? Que acontece logo nos primeiros meses de vida. Nessa fase, o bebê ainda não consegue integrar os objetos com a mãe, como um todo, e os percebe de forma fragmentada, dependendo da satisfação ou frustração que sente. Essa cisão é acompanhada por mecanismos de defesa primitivos, como a projeção, já falei lá atrás, né? Só para reforçar, esses mecanismos de defesa, projeção, introjeção e identificação projetiva. Tá? E algumas, agora já caminhando um pouco mais para situações cotidianas, por exemplo, um bebê chorando ao não ser alimentado imediatamente. Que eu disse, né? Ele chora, está com fome e tal, mas ele não foi alimentado imediatamente. O seio que alimenta é percebido como bom. Quando há demora, o bebê pode vivenciar o seio como mal e sentir raiva ou medo. Parece redundante, mas é bom frisar isso aqui, né? Essa cisão entre o objeto bom e mal é típica dessa posição aí, esquizoparanoide. Outro exemplo cotidiano, a criança pequena rejeitando um brinquedo após frustração. Se o brinquedo não funciona como esperado, a criança pode atacá-lo ou jogá-lo longe. Acontece isso usualmente, né? Se você observar as crianças que estão brincando, você perceber algumas crianças que estão brincando, pega um caminhãozinho, uma bonequinha, se por uma razão ou outra o carrinho não anda, ou enrosca uma rodinha, alguma coisa, dá alguma coisa ali naquele brinquedo, ela tira longe, né? Tira longe, como quem diz, não presta isso aqui. Ela projeta sua frustração no objeto como se ele fosse mal. Ou seja, um carrinho que satisfaz na brincadeira, que é a distração da criança, né? Ela tira longe porque não satisfez momentaneamente aquilo. Isso mostra a dificuldade de integrar experiências boas e ruins ao mesmo objeto, ou no mesmo objeto, né?
Outro exemplo que eu daria para vocês, né? Adulto com reações extremas diante de críticas. Agora trazendo um pouco mais, né? Distanciando um pouco da infância, adulto com reações extremas diante de críticas. Uma crítica leve pode ser vivida como uma ameaça persecutória. Olha só. Uma crítica leve pode ser vivida como uma ameaça persecutória. A pessoa pode reagir com defensividade ou agressividade, como se estivesse sendo atacada. Esse tipo de cisão e projeção pode indicar que aspectos da posição esquizoparanoide ainda estão ativos. Meus queridos colegas, né? Vejam bem, quando nós estudamos lá o Winnicott, né? A mãe suficientemente boa, o ambiente facilitador, aqueles requintes do Winnicott, né? Eles têm uma, não vou dizer repercussão, mas tem uma sombra aqui disso aí, né? Na vida adulta. Olha só. A pessoa pode reagir de defensividade. Às vezes não sabe algumas reações que o nosso paciente tem, né? Quando ele faz terapia, ele fala, fiquei nervoso, eu bati em fulano. Ou eu vou ser até mais contundente, né? Professor e aluno. Hoje é muito comum nós ouvirmos falar de professores que seguraram forte no braço do aluno, né? Ou vice-versa, né? O aluno joga a carteira no professor. Quantos casos não são, né, acontecendo por aí que a gente ouve, a gente vê nas notícias? Vamos trazer isso para nossa teoria kleiniana, né? É essa questão de você ter uma reação extrema. É muito comum, às vezes, até o pai falar para o filho, né? Fazer uma crítica. Nossa, você é tão inteligente, tirou 7. Né? Você não estudou para tirar nota boa? Você é tão inteligente, tirou 7. Faz uma crítica, né? Isso pode ter uma resposta agressiva, uma defensividade. Entre outras, né? Citaríamos aqui vários comportamentos adultos que refletem essa passagem. Relacionamentos marcados por idealização e desvalorização. Olha só, relacionamentos marcados por idealização e desvalorização. Alguém que vê o parceiro como perfeito num momento e como totalmente cruel no outro. Essa oscilação entre amor e ódio sem nuances mostra a dificuldade de integrar o objeto total. Isso dá para fazer uma analogia no objeto total. Lá a criança, né, saber que o seio bom e o seio mau são uma coisa só, né? É uma repetição da cisão entre o objeto bom aqui, ó. É uma cisão entre objeto bom e objeto mau, já dito lá atrás. E que tal agora um ambiente de trabalho com paranoia e desconfiança? Funcionários que interpretam ações neutras como ameaças, atribuem intenções malévolas aos colegas sem evidência concreta. Isso pode ser uma manifestação da ansiedade persecutória típica dessa posição, típica da posição esquizoparanoide. Olha o desdobramento disso, né? Essas situações mostram como a posição esquizoparanoide não está restrita à infância. Ela pode ressurgir em momentos de estresse, insegurança ou conflito emocional. Melanie Klein acreditava
piamente que essas posições são estruturas psíquicas que podem coexistir ao longo da vida. Não apenas fases que se superam, tá? Fases, para repetir uma fala lá do Freud, né? Só para encerrar a conversa de hoje com vocês, eu vou ler o dorso do livro aqui da Melanie Klein na Psicanálise Contemporânea, esse livro aqui, ó. Quem quiser adquirir depois, tá? Melanie Klein, a Psicanálise Contemporânea. Diz assim: seguramente, Melanie Klein é um dos grandes pilares da psicanálise, ainda na contemporaneidade. Com seu trabalho clínico teórico fundamental, com seu vasto espectro de casos descritos e problemas enfrentados, com sua excelente formação, sua inteligência e criatividade e com sua singularidade, que torna impossível reduzi-la a uma cópia de seus mestres, mesmo de Freud. Vou repetir aqui o finalzinho, ó. Impossível reduzi-la, né? Reduzir a Klein a uma cópia de seus mestres, mesmo que de Freud. Então, dada a importância dessa mulher no nosso dia a dia psicanalítico, né? É que eu comecei hoje com vocês, nessa primeira, não vou chamar de aula isso, bate-papo, né? Passar para vocês. Muitos de vocês já estudaram, conhecem Melanie Klein. Há algumas universidades que estudam Klein bem en passant, né? Bem rapidamente. Tem algumas universidades que nem Lacan estudam, né? Fala do Freud, fala do Winnicott, outros não falam do Winnicott. Há pessoas que já disseram aqui que não viu o Winnicott na grade curricular. Enfim, claro que não vamos estabelecer uma crítica aqui à grade curricular das universidades, mas que deveriam todos ser estudados, sim, pelo menos um pouco de cada um para ver a comparação, para ver a influência e sentir, né? Até que ponto a influência deles sobre nós, hoje, psicanalistas, sofremos, né? Essas influências todas que no nosso dia a dia talvez pudéssemos entender melhor nossas crianças, né? E assim, meus queridos, fico por aqui, agradeço a atenção de vocês. Estou aberto